Nós estávamos adiantando pequenas amostras dos conceitos místicos que o Alter Rebbe vai nos ensinar, vai abordar nos seus discursos racídicos sobre o tema do Shabbat. E nós estávamos vendo que em relação à pessoa, o Shabbat traz uma grande elevação de espírito, traz uma grande novidade. Se durante 6 dias da semana nós estamos correndo atrás do sustento, da nossa parnassá, do ganha-pão, ou do nosso sucesso na nossa carreira, ou das nossas necessidades, dos nossos compromissos, etc. Então, o que está em evidência nesses dias de trabalho, nesses dias de realização, é a nossa realização pessoal, é a nossa necessidade, o nosso interesse. Seja as necessidades físicas, corpóreas ou materiais, etc. E também até necessidades espirituais. O Yehudi também, durante os 6 dias, ele também reza, estuda a Torá, cumpre mitzvot, etc. Mas se fala que nesses 6 dias, o que está durante toda a semana, o que está em evidência é a necessidade da pessoa, da criatura. Por isso, são 6 dias de trabalho. Na maior parte dos casos é um trabalho físico, um trabalho com objetivos materiais, mas até mesmo aqueles que realizam o trabalho espiritual, em busca de uma elevação espiritual, na oração, no estudo da Torá, na prática das mitzvot, mas é um período de trabalho, de trabalhar, de produzir, de fazer e de realizar, da pessoa fazer. Quando chega o Shabbat, se fala que o Shabbat é uma pausa. Se interrompe o trabalho e o Shabbat é um dia de descanso. E no que consiste o descanso do Shabbat? Não apenas que a gente se abstém de trabalho físico, corpóreo, ou de trabalho comercial, financeiro, etc. Se diz que no dia do Shabbat há um descanso total e completo em termos espirituais. A pessoa descansa do seu próprio eu. O mundo competitivo que nós vivemos, muitas vezes, sem a gente até perceber a dimensão disso, nos torna pessoas, muitas vezes, extremamente egocêntricas. Parece que isso é um instinto de sobrevivência, a lei da vantagem, quem chega primeiro, quem chega mais longe, quem chega mais alto, e etc. Não é? E, como nós falamos, muitas vezes o trabalho, a realização, se confunde com a autorrealização, a realização pessoal, o engrandecer o nosso eu, o nosso ego. Então se diz que quando chega o Shabbat é o momento de descansar, não só de descansar do trabalho, mas descansar do seu próprio eu, da sua existência como ela é durante os 6 dias de criação, de feitura, de realização. Seja como se o Shabbat dissesse para nós, quando chega o Shabbat, agora pare de pensar em você, no que eu quero, no que eu almejo, no que eu pretendo, no que eu preciso, no que eu... Enfim, eu, como se o Shabbat chegasse para nós e nos dissesse, agora faça uma pausa, no dia de hoje não pense em você, criatura, mas pense no Criador. Não pense no que eu quero, o que eu preciso, mas pense no Criador. Não é? Se desprenda de si próprio. E muitas vezes, para muita gente, o trabalho é toda a sua vida. Então, quando ele para um dia de trabalhar, é como que ele fez uma pausa na vida, está interrompendo, colocando tudo em pause. Não é? Então, aqui se fala, de fato, faça uma pausa sobre si mesmo, sobre si próprio, para pensar em Deus. Porque nesse dia do Shabbat, que é o momento que Deus se abstém também da criação, e ele coloca o mundo inteiro no modo Shabbat, de uma forma tal onde a espiritualidade pode estar mais acessível, mais evidente, mais palpável até a nós. E esse é um conceito muito interessante também, que a palavra Shabbat, é de uma raiz hebraica, por exemplo, quando se fala que na festa de Pesach
nós não podemos ter em casa, na nossa propriedade, não podemos também comer, mas mesmo possuir ou ter na nossa propriedade pão, levedura, fermento. Então diz a linguagem bíblica, tashbitu seor mibatechem, eliminem o fermento de suas casas, durante a semana de Pesach. É da raiz Shabbat. Então Shabbat significa também da raiz Ashbatá, que significa também eliminar, como nós falamos no caso de eliminar o Hametz de casa. Então essa mesma raiz etimológica, uma vez que nós estamos falando do Lashon HaKodesh, do idioma sagrado, isso não é mera coincidência. Por que que o Shabbat é dessa raiz também de eliminar? Porque um dos conceitos principais na essência do Shabbat consiste em eliminar a existência do nosso ego nesse dia, ou seja, eliminar o egocentrismo de dentro de nós, eliminar a nossa existência convencional, que muitas vezes nós achamos que a nossa razão de ser é trabalhar, faturar, ganhar, progredir, etc. Tudo bem. Se isso é um meio que serve a fins mais nobres e dignos, muito bonito, mas se nós fizermos disso não um meio, mas sim o objetivo final, então isso é triste, porque essa não é a missão do ser humano. Então, por isso se diz, quando chega o Shabat, nós temos que eliminar esse lado egocêntrico de dentro de nós para poder vivenciar o Shabat. E por isso, de fato, Hassidim, os mestres hassídicos, eles no Shabat aproveitavam para fazer uma reza com mais devoção, com mais concentração, mais extensa, com muita contemplação, com muita meditação, se dedicavam profundamente, se dedicam ao estudo da parte mística da Torá, especialmente nesse dia, porque é um dia para ser aproveitado ao máximo para cultivar espiritualidade dentro de nós. E muitas vezes uma espiritualidade reprimida no nosso dia a dia, no nosso mundo, na correria da nossa rotina, nesse nosso mundo terrestre e materialista. Então o Shabat serve para resgatar nossa espiritualidade, para se reconectar à fonte e origem, para dar vazão à espiritualidade, para eliminar o nosso ego que sempre nos deixa insatisfeitos em termos físicos, corpóreos e materiais, e cultivar o lado espiritual. Essa é a busca de espiritualidade, de divindade na nossa vida, e por isso se diz que o dia do Shabat é um dia propenso, um dia propício para isso, da pessoa se conectar de forma mais profunda, se vincular à espiritualidade, à divindade. E por isso, de fato, nós falamos que no Shabat nós somos dotados de uma espiritualidade adicional. No Shabat nos é concedida não só uma espiritualidade maior, mas existe o processo, nós vimos pela Kabbalah, que no Shabat ocorre Aliyat Olamot, uma ascensão e elevação dos mundos, todos os mundos, até o mundo terrestre, os planos espirituais se elevam no dia do Shabat. Assim também existe Aliyat Neshama. As nossas almas também se elevam junto no dia do Shabat. Então, uma vez que nós temos uma partícula de Deus dentro de nós, a alma divina, quando chega o Shabat, a alma divina percebe que esse dia é um dia especial, ela sente isso, e por isso ela se reforça, se energiza espiritualmente. A nossa alma no Shabat, nossa alma espiritual no Shabat, não é como ela se encontra durante todos os dias da semana. E isso não apenas porque talvez nos dias da semana a pessoa cumpra uma jornada de trabalho de 8 horas e ele não tem tanto tempo para estudar Torá ou para rezar com calma e de forma concentrada, etc. E vamos dizer, no Shabat ele não vai ao trabalho e por isso ele dispõe de mais tempo, ele tem mais disponibilidade e supostamente também mais disposição para as coisas espirituais, uma vez que ele se abstém de trabalho, de todas as coisas que a Torá interdita no dia do Shabat. Na verdade, nos diz que é mais do que isso. Não é só uma questão de ter tempo para se dedicar à família, à comunidade ou às coisas espirituais. Na realidade, por essência, existe uma diferença enorme entre o Shabat e todos os outros dias da semana. Assim explicam os livros místicos que no Shabat a nossa alma está mais carregada de energia espiritual. Ela está energizada de uma forma especial mais elevada. E isso significa, por exemplo, nós temos a mitzvah de amar a Deus.
de nutrir sentimentos nobres, amor, reverência a Deus. E por isso nós falamos todos os dias no Shema Israel, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ame Deus, teu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma, e toda a reza, como nós vimos nas sessões anteriores que versavam sobre a oração, ela é um preparo para a pessoa cultivar e despertar, trazer à tona esse sentimento de amor a Deus. Então, na realidade, a busca de espiritualidade é algo que acontece todos os dias da semana, todos os dias da nossa vida. Porém, aqui o que ele está nos enfatizando, que o Alter Rebbe vai nos ensinar, durante a semana a pessoa também deve cultivar e deve chegar a amor a Deus. Mas, no dia do Shabat, o nível de sentimento, o grau de amor e reverência a Deus que a pessoa pode atingir no dia do Shabat, quando sua alma está energizada, quando ele está dotado de uma alma, de uma espiritualidade adicional, esse é um nível muito mais elevado do que aquilo que a pessoa pode desenvolver e cultivar em termos de espiritualidade no decorrer da semana. Isso é uma das consequências até práticas da espiritualidade presente no dia do Shabat. Além disso, a Hassidut também nos explica que o próprio conceito de deleite e prazer no dia do Shabat, e como nós dissemos, Asti Tanaga Lashem, esse prazer é um prazer, não só um prazer físico. Temos comidas tradicionais e saborosas no dia do Shabat. Porém, o prazer e regozijo do Shabat não é apenas um prazer físico. Prazer, um deleite da conexão com o divino. E a Hassidut nos explica muito desse prazer que a alma obtém no dia do Shabat. Nos dias da semana, enquanto a pessoa muitas vezes está imersa com preocupações materiais e compromissos comerciais, etc., e a pessoa não tem tanto tempo de meditar, de refletir sobre a grandeza de Deus, sobre coisas espirituais. Então, a pessoa reza, mas está apressada, e estuda um pouco de Torá, mas tem outras coisas. Portanto, mesmo a espiritualidade durante a semana, isso vem através, como se fosse um conflito, uma guerra. A pessoa tem que, muitas vezes é uma guerra contra o relógio, os compromissos, ou a pessoa não tem toda a tranquilidade e paz de espírito para cultivar a espiritualidade. Por quê? Porque nos dias de semana o que prevalece boa parte do tempo, a maior parte do tempo, são os assuntos materiais, os assuntos comerciais. Por isso mesmo, quando a pessoa está nos seus momentos de espiritualidade durante a semana, no horário da reza, no horário do estudo, quando a pessoa tenta se desligar das preocupações comerciais, etc., para rezar concentrada, é muito difícil. A pessoa, muitas vezes, para excluir esses pensamentos da cabeça, a pessoa tem que lutar contra eles. Ou a própria batalha contra o nosso Yetzer Hará, contra a inclinação do mal, que se faz presente de uma forma mais acentuada durante esses dias da semana. Já quando chega o Shabat, se fala que Ba Shabat, Ba Menuchá, vem o Shabat, vem o descanso, vem o repouso. Isso é um descanso como um descanso do combate. Já é um momento, o Shabat, onde não há esses conflitos, ou conflito de agenda, dos compromissos comerciais, ou das necessidades individuais, etc. E quem faz a lição de casa e vai sentir, já que no Shabat existe essa ascensão, elevação dos mundos, e junto com ela a ascensão e elevação da própria alma. A própria alma se eleva. Isso significa não apenas que a pessoa então se desliga, sabe que hoje, 24 horas, eu não vou atender o telefone, eu não respondo e-mail, eu não estou aqui para nada, e os compromissos e etc., eu congelo tudo e não faço, não falo e quem sabe nem penso nisso. Mas mais do que isso, não só a atitude da pessoa, isso que nos esclarece aqui a Hassidut, que a própria alma da pessoa se eleva, se energiza para um nível que não tem esse lado negativo que lhe ofusca, que lhe reprime, etc., onde lá ele não precisa ter todo esse conflito que ele tem, o ser humano, durante os 6 dias da semana. E quando a pessoa está nesse nível, aí sim ela pode se conectar com Deus e
usufruir disso, sentir o prazer, o deleite, rezar com mais calma, com meditação, com contemplação, e usufruindo, degustando disso, sentindo o prazer espiritual, o prazer da ligação com Deus, assim como as almas têm um grande prazer no Gan Eden, no paraíso, pela conexão com a divindade. De certa forma, nós temos uma mostra disso quando chega o dia do Shabat, cada um de nós.